Olá, pessoal! Nossa segunda aula sobre a obra da professora Nancy Fraser, da Redistribuição e Reconhecimento. Então, assim, ó, a gente falou lá na primeira aula que a professora Nancy Fraser, ela aponta que existem principalmente dois tipos de injustiça. Claro que são os principais e ela não está dizendo que são os únicos, mas os dois tipos de injustiças nas sociedades nos dias de hoje. Primeiro é a injustiça econômica. Essa injustiça econômica a gente percebe por meio do quê? Principalmente da questão da pobreza, né? Isso num país como o nosso é mais do que visível. E essa pobreza, ela advém da exploração econômica, da marginalização econômica, da questão do pouco acesso ao emprego. Quando a gente olha uma sociedade como o Brasil, por exemplo, né? Peraí, onde está a raiz da nossa pobreza? Nós temos um país desindustrializado, que não gera mais empregos de fato com carteira assinada, com direitos. Ocorre muito forte aquilo que a gente chama hoje de terceirização ou a uberização dos serviços. Aqui eu já estou pensando, né, no que uma prova como a UFPR ela pode cobrar da gente. Então a gente vê muito essa questão, isso tudo a gente pode colocar dentro da ideia de marginalização econômica. Isso está ligado diretamente, quando a gente pensa o Brasil, né, isso está ligado diretamente à nossa própria estrutura de economia como um todo. Porque qual é o papel do Brasil frente ao mercado mundial hoje em dia? Nós somos fornecedores de commodities, ou seja, exportadores do setor agropecuário, também do setor mineral. Mas por mais que isso gere riquezas, por mais que isso gere dinheiro, não gera empregos. Então isso é um problema básico do Brasil. Nós sim, geramos muita riqueza, realmente, não há dúvidas nisso, mas geramos riqueza para quem? Geramos riqueza para uma pequeníssima minoria, aí uma minoria de pessoas mesmo, não uma minoria social, né? Lá para o 0,5% no topo da pirâmide social, que tem terras ou que então está aí, ou que é acionista de empresas como Petrobras, Vale do Rio Doce e assim por diante. Estou sendo aqui bem genérico só para a gente entender. Então hoje nós temos um país que tem pouquíssima geração de emprego. Onde nós vemos uma grande geração de emprego? Nós vemos uma gigante geração de emprego nas pequenas e médias empresas, né, no pequeno comércio, na prestação de serviços, mas no geral é isso, é um tipo de emprego que não atende, por exemplo, a demanda por profissionais especializados. Tanto que é muito discutido hoje em dia o que? O jovem sai da faculdade, não quero desanimar vocês, pelo amor de Deus, mas é a nossa realidade, né? O jovem sai da faculdade e tá bom, um engenheiro, ele vai trabalhar no quê? Sobram engenheiros no mercado brasileiro, né? Tô usando aqui, novamente, um exemplo. Então a injustiça econômica nós observamos de uma forma bem característica e não é nenhuma novidade na história brasileira. Só que além da justiça econômica, a professora Nancy Fraser ela vai dizer assim, existe também aquilo que nós chamamos de injustiça cultural, ou se você leu lá o texto, né, o nosso resumo, a gente chama também de injustiça cultural ou de injustiça simbólica. Que daí isso tem a ver com o quê? Tem a ver com as minorias sociais, com aqueles que são excluídos socialmente. Onde que essa injustiça ocorre? Ela ocorre por meio da dominação cultural, por meio do ocultamento de sujeitos na sociedade. O que é o ocultamento de sujeitos na sociedade? Vou dar um exemplo bem característico e aí você pode fazer, por exemplo, uma correlação com as ideias do Darcy Ribeiro. No Brasil se oculta o pardo, por exemplo. Nós temos uma discussão no movimento negro brasileiro que fala, claro, sobre o negro com toda razão, com toda justiça, mas a grande maioria da população brasileira hoje ela é o quê? Ela é parda. E aí, como a gente viu lá no Darcy Ribeiro, o pardo às vezes ele pode viver num limbo, porque ele não é necessariamente negro, mas muitas vezes ele também não é encaixado no branco. No Brasil, o lugar do pardo vai depender, como eu já falei lá na aula do Darcy Ribeiro, vai depender do seu status financeiro. Se ele é rico, o pardo embranquece. Se ele é pobre, o pardo enegrece. Então isso é uma espécie de ocultamento. E esse termo ocultamento, a própria professora Nancy Fraser usa lá no texto dela. Outra forma também de injustiça simbólica ou injustiça cultural é a questão do desrespeito à pessoa, né? Isso a gente vê muito, hoje já está sendo bastante combatido, inclusive no Brasil. Aí a gente pode até entrar num debate se é com exagero ou não é, mas existe o combate aos estereótipos. Quando você pega, por exemplo, programas de humor brasileiros dos anos 1990, começo dos anos 2000, era muito mais presente a figura estereotipada das minorias. A figura
me desculpem aqui a palavra, mas era assim, estou usando o termo antigo, né, só pra gente entender a figura da bichinha, né, nos programas de humor. Então você pegava o homoafetivo e estereotipava ele como um homem delicado, cheio de trejeitos, mas aquilo sempre utilizado como uma forma de fazer humor em cima dessa figura. E outra forma do estereótipo, que é bastante conhecida, e que inclusive hoje é muito combatida, é a famosa figura do blackface, né? Pessoas brancas que pintavam seu rosto de preto para simular pessoas negras, mas também com uma forma de fazer humor, mas um humor depreciativo. Então isso é um estereótipo. E dentro dessas injustiças, a professora Fraser ela vai dizer que são necessários remédios. Remédios para remediar, estou sendo meio redundante aqui, mas então são necessários remédios para remediar essas injustiças. Então ela vai dar nome a esses remédios. E eu gostaria que, se você está anotando o que eu estou falando, que você anotasse aqui, ó, injustiça econômica. O remédio é a redistribuição. A injustiça cultural, o remédio é o reconhecimento. A redistribuição, como eu já falei, ela vai combater a injustiça econômica. E a gente está falando de uma redistribuição de renda. Lembre-se que quando a gente fala em redistribuição de renda, não tem nada, mas nada a ver com dar dinheiro para as pessoas. Não é essa a ideia, simplesmente ir lá e dar dinheiro. Mas sim que os governos, os estados, eles criem políticas, eles tenham programas para possibilitar com que os mais pobres tenham acesso à geração de riqueza. Por exemplo, a garantia de empregos melhores, com melhores salários, protegidos pelas leis trabalhistas. Isso é um exemplo de redistribuição econômica. Facilidade para o pequeno, micro e médio empreendedor. Então, por exemplo, se a pessoa ela quer abrir uma lojinha de bolo em pote, de sanduíche natural, que isso possa ser feito de uma forma mais competente, com maior auxílio do governo, com menos burocracia. Estou pensando aqui em exemplos que me vêm na cabeça agora, né? Então tudo isso são formas de fazer o quê? De diminuir ou de combater a injustiça econômica. Então isso tem a ver com o mundo do trabalho, né? Quando a gente olha ali, por exemplo, o pessoal lá da entrega de comida, né? Pô, o cara roda 10, 12 horas por dia em cima de uma bicicletinha a cidade toda por meio de um trânsito caótico para ganhar R$4, R$3 a cada entrega. Você regularizar isso, você lutar por melhores condições, por uma melhor, por uma quantia maior, por exemplo, um seguro contra acidentes, tem várias possibilidades. E vejam que essas possibilidades que eu estou falando, a gente pode pensar até mesmo na possibilidade do que, gente? Redações, questões dissertativas. Então tudo isso são exemplos que é bom já a gente ir ligando, né? Isso tudo faz parte de combater a injustiça econômica. Injustiça econômica não é só de pegar o pobre e dar dinheiro, não é isso. É possibilitar que ele ganhe dinheiro, principalmente com essa palavra, ó, de forma digna. A dignidade humana é o fio fundamental para a gente entender tudo isso. Já o reconhecimento, ele seria o remédio para combater a injustiça cultural. Aí o buraco é mais embaixo, né? Porque, veja, a injustiça econômica, ela pode ser facilmente, eu tô colocando aspas nesse facilmente, porque se fosse fácil já estava pronto, mas ela é realmente muito mais fácil de ser combatida, porque com leis a coisa vai. Ó, você tem que pagar mais pro seu empregado, você tem que dar para ele um seguro caso de acidentes, você pode estabelecer uma taxa mínima para o valor de entrega, enfim, o Estado ele pode agir muito mais facilmente em todas essas áreas. Agora, na questão do reconhecimento, já o processo é um pouco mais longo. Por quê? Porque ele envolve a questão principalmente da educação. Nós temos que fazer mudanças culturais, nós temos que ter, já temos na verdade, né? Mas tem que ter uma maior aplicabilidade e fiscalização, por exemplo, das leis contra o racismo, né? No Brasil, o racismo já é um crime inafiançável, isso é uma medida assim espetacular, que nós temos que elogiar também. Claro que existir a lei e a lei ser aplicada são dois polos bem opostos um ao outro, mas é necessário que isso se faça. Nós temos também que trabalhar em cima da revalorização das identidades desrespeitadas, entender que o negro ele é uma identidade que merece ser respeitada, o homoafetivo, a lésbica, a pessoa trans, o bissexual, todas essas identidades elas devam ser respeitadas.
Por mais, e aqui que a gente tem que cuidar, né? Por mais que às vezes pessoas podem até não concordar. Vou usar isso aqui como exemplo, tá, gente? Por favor, ó. Ah, eu não concordo com a homoafetividade. Vamos pegar principalmente ali um setor mais religioso, mais conservador nos costumes, por exemplo. Não, isso aí é tudo safadeza, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas isso é uma opinião, e é uma opinião que inclusive deve ser guardada. Porque isso não pode ser externalizado no sentido de depreciação das pessoas. E aí, inclusive, precisam existir políticas públicas, precisam existir campanhas. Claro que eu estou usando aqui o Estado como principal meio, mas não é apenas do Estado, também meios de comunicação, escolas e assim por diante, de valorização da diversidade cultural. Quando eu penso em valorização de diversidade cultural, parece que eu estou falando de uma coisa muito atual, né? Ah, nós temos que pensar nas diversas identidades. Mas não é tão atual assim. Vocês sabem quem que defendia a ideia de diversidade num espaço público? Aristóteles já falava sobre isso. Aristóteles ele vai dizer que a diversidade ela é boa, e por isso que o Aristóteles ele era, vamos dizer assim, simpático à ideia da democracia, né? Exatamente por quê? Porque quanto mais existem pessoas diferentes, mas eu também consigo me entender no mundo. Porque vejam como é importante isso. A partir de que momento que a minha identidade ela é reafirmada? Quando existem os diferentes. Ah, por que, por exemplo, vou falar de mim agora, né? Por que eu sei que eu sou um homem branco? Porque existe a mulher. Eu sei que eu sou homem porque existe a mulher. Eu sei que eu sou um homem cis porque existe o homem homoafetivo. Então, assim, quando existem as diferenças, eu sei melhor quem eu sou também. E isso é importante a gente entender. É na diversidade que as identidades se reafirmam. Isso não significa, de forma alguma, que a minha identidade, que as minhas características sejam superiores das do outro. Isso que é importante entender. Não é porque existe diversidade e não é porque eu posso reafirmar as minhas características que eu vou acabar sendo melhor ou pior do que os outros. Quando a gente fala em valorizar a diversidade, significa valorizar todas as identidades. Certo? Esse ponto é importante. Então vejam, quando nós pensamos nessas políticas que buscam reconhecimento e redistribuição, muitas vezes elas podem entrar em conflito. Elas têm o mesmo objetivo, que é combater a injustiça, mas elas podem acabar entrando em conflito. Isso que a professora Nancy Fraser está nos dizendo. Tanto que em alguns casos essas políticas elas até parecem opostos. E por que podem acabar ocorrendo esses conflitos? Vejam só, gente, vamos acompanhar aqui agora o fio do pensamento. Determinadas lutas de reconhecimento e afirmação, quando nós pegamos, por exemplo, as discussões de gênero ou mesmo as discussões raciais. Então você trabalha para valorizar, por exemplo, a mulher frente a uma sociedade machista ou para valorizar o negro frente a uma sociedade racista. Vou trabalhar com esses dois exemplos porque eles são bem mais simples da gente visualizar. Existem outros, claro, né? Mas estou trabalhando com esses dois, tá? Então, quando você tem políticas de proteção e reconhecimento a grupos, por exemplo, as mulheres, esses grupos, querendo ou não, eles acabam se diferenciando na sociedade, gerando, preste atenção, gerando uma falsa impressão, ou nem tão falsa assim, de que esses grupos são especiais. Claro que quando a gente trabalha com a questão de reafirmação das identidades, vejam, isso é necessário. É preciso dizer que mulheres e negros têm um lugar na sociedade, definitivamente. Então acaba passando a impressão que, olha, esses grupos eles são especiais, esses grupos eles são diferenciados. Por outro lado, a questão da redistribuição econômica, quando nós pensamos numa redistribuição econômica, né, o que nós entendemos? Nós entendemos que todas as pessoas são iguais. Então a gente enxerga a redistribuição econômica entre o quê? Entre ricos e pobres. Então nós precisamos olhar, por exemplo, para os entregadores do iFood e entender que eles precisam, estou usando também aqui um outro grupo como exemplo apenas, né? Mas que eles precisam de uma determinada ou de determinadas condições para que trabalhem com mais dignidade. Então isso gera uma igualdade. Porque daí o que acontece? E as mulheres entregadoras de iFood, por exemplo? Ou os negros entregadores de iFood, será que eles não têm mais direitos do que um homem branco entregador de iFood? Vocês estão percebendo? Vejam, eu não estou afirmando nem negando nada aqui.
eu estou reproduzindo discursos que nós ouvimos hoje em dia. Vocês podem ver, né? Basta você entrar em qualquer perfil de Instagram, em qualquer Twitter, sei lá qual a rede social que vocês usam, que esse é exatamente o discurso utilizado para deslegitimar as lutas de reconhecimento. Ah, tá bom, mas e o homem branco que é pobre, que entrega iFood, ele não merece tanto reconhecimento quanto a mulher negra que entrega iFood? Óbvio que sim, mas o problema é nesse ponto que isso tudo está gerando atritos. E é isso que a Nancy Fraser está trazendo pra gente. Olha, geram atritos por quê? Porque as lutas pelo reconhecimento acabam gerando a impressão que determinados grupos são mais especiais. Enquanto que a luta pela redistribuição, ela obrigatoriamente tem que enxergar todo mundo como igual. E aí que a nossa professora ela diz, olha, nós precisamos de uma teoria crítica em cima disso tudo. Apontados esses atritos, o nosso exercício, então, que fica também para o nosso encontro online, que vocês já vão pensando aí, ó, um exercício por aula, né? Eu quero que vocês elenquem exemplos de atritos entre o remédio de redistribuição e os remédios de reconhecimento do Brasil hoje. Assim como esse exemplo que eu usei aqui agora, eu quero que vocês também tragam os exemplos de vocês lá para o nosso encontro, beleza? Então tá bom, vamos aí para nossa próxima aula ainda na professora Nancy Fraser.